Chamar para a nossa conversa a Tatiana Nogueira, que é economista da XP, responsável pelo levantamento. Tatiana, que bom tê-la aqui conosco. Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom estar aqui. Ô, Tatiana, por que essa alta tão forte? Bom, a carne é mais fácil de explicar, mas a figurinha tão mais cara, por quê? É demanda isso? É a regrinha básica da inflação? É a regrinha básica, né? A gente tem uma demanda bastante concentrada no início da Copa e pouco sensível aí a fatores de custos, porque todo mundo quer fazer o álbum de figurinha. E também tem outro fator, o custo da figurinha é baixo, apesar de uma alta muito forte, dobrou o preço, ainda assim é um pouco mais baixo. Então eles fizeram aí esse reajuste para acoplar uma série de custos que foram acumulados nesse período. Vamos lembrar, Thaís, que esse período entre Copas aí, tivemos nos 2 últimos anos a pandemia, e a pandemia resultou numa alta muito forte dos preços, né, que a gente observou tanto pelo lado da oferta, a gente teve um choque bastante intenso do lado da oferta, elevando os custos, especialmente custos energéticos, né, que atrelam aí toda a linha de produção, e também do lado da demanda, porque as pessoas ficaram presas em casa, não podendo consumir serviços, e esse orçamento foi todo direcionado para o consumo de bens. Então, por exemplo, você comenta aí, né, a televisão, foi o que menos subiu. Mas se você for olhar, todas as últimas Copas das últimas 2 décadas, o preço da televisão estava caindo, né? Então, a mudança de tecnologia estava sendo tão rápida que os televisores, a média dos preços dos televisores estavam caindo nas últimas décadas. E o que a gente observou agora foi uma alta. E isso ocorreu tanto porque ficou muito mais caro produzir uma televisão e também porque as pessoas estavam trocando durante a pandemia, ficaram mais tempo em casa, trocaram televisão, celular, computador, geladeira, e aí os itens tiveram uma elevação de preço mais forte. Aliás, ótimo você tocar nesse assunto da televisão, Tatiana, por causa disso, né? Quer dizer, a televisão foi ficando cada vez mais barata. Então, aqui está um exemplo de como na economia tudo precisa ter uma leitura relativa, né? Então, a Tatiana conta que a televisão vinha só ficando mais barata e agora fica mais cara. Isso tem a ver também com a questão dos componentes, de toda a cadeia de distribuição, não só de produção, né, Tatiana? Agora, com relação à carne, o que explica essa alta tão grande? A carne é interessante, Thaís, porque o problema da carne é anterior à pandemia. Vamos lembrar que lá em 2019 a gente teve a gripe suína africana, que atingiu bastante a produção de suínos na China, fez com que tivesse que matar os animais aí de produção, e isso fez com que aumentasse muito a demanda chinesa por carne bovina brasileira. Então a gente teve uma demanda que subiu muito, os preços de carne se elevaram, e no momento em que a gente estava vendo ao longo de 2020 uma normalização, né, da demanda por esse bem, a gente veio com a pandemia e aí encareceu bastante, teve uma alta muito forte, não só uma alta muito forte de grãos que servem como ração para a produção dos animais, mas também, como eu disse, uma demanda maior por produtos, porque as pessoas tinham orçamento disponível que não foi gasto em serviços, teve uma grande transferência de renda dos países, dos governos do mundo inteiro, não só aqui no Brasil, né? Aqui a gente teve o auxílio emergencial, mas em outras economias também, auxílio do governo, transferência tanto para as empresas quanto para as famílias, mantendo o orçamento dessas famílias mais alto, e essas famílias consumiram a carne. Então a carne, eu diria, tem até um componente aí anterior à pandemia, que já era de alta. Quando a gente ia começar a ver uma normalização, veio outro choque bastante intenso, e aí os preços subiram bem mais. E a gente observa de outras Copas que o consumo de carne aumenta bastante, porque apesar de ter alguns brasileiros que preferem ver fora, num bar, a grande concentração mesmo para assistir os jogos são dentro de casa, e muito atrelado a fazer também um churrasco e beber uma cerveja. Ah, não, e os jogos vão ser à tarde, né, por causa da diferença de horário, aí é que vai rolar a desculpa perfeita para fazer churrasco. Tatiana, você acompanha a inflação, a gente lê todas as suas análises, eu queria saber o seguinte, alguma dessas altas influencia a inflação do ano como um todo, ou ela é só um choque do momento por causa da época dos jogos e depois volta, tem a chance de baixar um pouquinho, cerveja, carne?
Olha, na verdade, é um momento atípico, porque normalmente a gente tem uma elevação no meio do ano, que a Copa sempre é no mês, né, entre junho e julho, a gente observa uma demanda um pouco maior por esses itens e ela cai já nos meses seguintes, agosto. Agora, pela mudança da Copa para novembro, a gente vai emendar, né, o período de Copa com as festas de final de ano. Então, provavelmente, essa queda fica só para o ano de 2023, porque a gente vai emendar já com o Natal e a gente tem uma pressão já conhecida no Natal por preços em bebidas, alimentação, carnes, não só bovina, aves também. Então, a gente vai emendar aí, pode ser que não dê tempo de cair até o final do ano. Eu já fiquei frustrada ontem quando eu descobri, Tatiana, que o Felipe Coutinho, por exemplo, eu fui pregar a figurinha dele lá no meu álbum, que eu troquei aqui na CNN, e ele não está no time. Então, a convocação acabou frustrando, mas agora já foi. Tatiana Nogueira, economista da XP, obrigada por ter acordado cedo nesse feriado e me fazer companhia aqui, minha cara. Obrigada, o prazer foi meu. Tchau, tchau, bom dia. Bom dia, ainda mais com esse sorrisão aí toda iluminada.